amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Tendo sido concluída a leitura sequencial da carta aos Hebreus, nós começamos a ler, também de modo sequencial, algumas páginas do primeiro livro da Revelação, o livro do Gênesis. Este livro do Gênesis é muito conhecido na sua primeira parte, os capítulos 1 a 11, que de maneira simbólica e mitológica nos falam do início absoluto de todas as coisas, a criação do céu e a terra. Mas sabe o homem como exatamente foram criados os céus e a terra? Conhece o homem com perfeição as leis que regem este universo? É capaz de remontar ele ao princípio absoluto? É claro que não. Os cientistas aqui engatinham e sabem que existe por diante das próprias mentes um infinito que desconhecem. Sim, efetivamente, a respeito do início absoluto, não se pode falar com linguagem científica, porque ninguém sabe cientificamente como começou este universo e ninguém conhece todas as suas leis. Ao autor bíblico não interessa o como do universo criado, interessa a ele o porquê deste universo. Por que existe o ser e não de preferência o nada? Por que existe o ser e não o nada? Uma resposta a esta pergunta no nível religioso e usando necessariamente um linguajar simbólico e mitológico, ele nos traz no primeiro capítulo do livro do Gênesis, que a liturgia hoje nos apresenta. Um universo criado em 6 dias da semana. Um texto bem recente, bem tardio, escrito por um grupo sacerdotal de judeus pós-exílicos, por volta do século V antes de Cristo. Foram estes que escreveram como religiosamente e por quê? Mais que como por quê? Por que existe o ser, existe o cosmos, existe o mundo, de preferência ao nada? Por que criou Deus? Esta resposta, Adão, repito ainda de maneira simbólica e mitológica, colocando a criação nos 6 dias da semana, por que os sacerdotes que descreveram este texto tinham uma preocupação: motivar o judeu pós-exílico para que observasse o sábado, o 7º dia, o dia do repouso de Deus e o dia do repouso com Deus, como de fato os judeus até hoje religiosamente observam. Não tem o autor desta página nenhum interesse em explicar cientificamente o início absoluto que, repito, ninguém pode realizar. A ciência começa muito depois, lá pelo 4º, 5º ou 6º dia da criação, mas não antes. Assim se dá também com o final absoluto. Como ninguém esteve no céu e voltou de lá para cá, nós só podemos falar do fim absoluto também usando linguagem simbólica e por vezes mitológica. Mas mito não significa o que não aconteceu.
Para os cientistas e os literatas, mito é um linguajar simbólico, é um linguajar único quando não é possível usar a linguagem científica. E é este o modo como nós lemos o texto de hoje.